Peraí, mas como é que a gente vai calcular a força? A gente vai precisar levantar algum peso, a gente vai precisar ir para a academia? Não. Mas seria interessante. Deixa para outra hora. A gente só vai precisar saber a quantidade de massa existente no corpo que você quer levantar, na carga que você quer erguer e o valor da aceleração. As duas únicas informações que a gente vai precisar para calcular a força, para saber o valor exato da força necessária para erguer uma massa ou manter erguer uma carga. Bora! Hora do show! Vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz o cálculo da força. Primeiro, a força é representada pela letra F maiúscula, que é igual a M vezes A. Essa é a formulazinha básica que a gente vai utilizar para calcular a força, para fazer o cálculo da força. Sendo que F, como eu já falei, representa a força, M, a massa e a aceleração. Bem simples, uma fórmula bem fácil, uma fórmula bem prática. Força vai ser representado em unidades medidas por Newton, massa, quilograma ou kg e aceleração metros por segundo ao quadrado. Vamos a uma situação prática. Vamos fazer um exercíciozinho aqui bem rápido, uma situação bem fácil e simples, para a gente tentar entender como é que funciona essa fórmula. Vamos deixar aí a formulazinha ao canto superior esquerdo. F igual a m vezes a, aceleração. Vamos lá, imagine que nós temos uma carga de massa 2 kg e está sendo acelerada a 5 metros por segundo ao quadrado. Qual a força está sendo exercida nessa carga para que ela seja acelerada a esse valor? Aplicando a fórmula, temos F é igual a 2, que é a massa, vezes 5, que é a aceleração. A força é igual a 10 newtons. Bem simples, uma situação bem simples e fácil. Mas vamos adiante. Vamos imaginar aquela situação com o atleta de levantamento de peso olímpico, o egípcio Mohamed Errad. Eu acho que é esse o nome dele. Mohamed. Vamos lá. Para isso, ele tem que levantar uma certa carga a partir do solo até acima da cabeça. Esse movimento é chamado no levantamento de peso olímpico como snatch ou arranco. Nesse caso, temos aí a foto dele na posição inicial, prestes a erguer a carga com o máximo de aceleração possível, com o máximo de velocidade possível para conseguir fazer o movimento. E em seguida, a posição dele após o movimento. Sabemos que a massa da carga que ele está elevando aí, nessa competição, é 173 kg. E a distância entre a posição inicial e a final, vamos supor que seja de 1 metro, para facilitar os nossos cálculos. E vamos imaginar que o tempo de duração do movimento entre a posição inicial e essa posição final seja de 1,5 segundos. Assim, nós temos a aceleração de 0,6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, qual a força, nesse caso, exercida pelo nosso atleta? Nosso não, né? Ele é do Egito. Pelo atleta do Egito. Vamos lá. Aplicando a fórmula da força, F é igual a m vezes a, ou seja, a força é igual a massa vezes a aceleração. Temos a força igual a 173 vezes 0,6. A força do atleta, nesse caso, foi de 103,8 newtons. É bastante força. Agora vamos para uma outra situação que pode cair comumente aí em algumas questões de atividades, sempre lembrando da fórmula F igual a m vezes a,
força é igual a massa vezes a aceleração. Primeiramente, vamos ler a questão. Uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80 kg, qual o seu peso na superfície da Terra? E na superfície da Lua? Considere a aceleração gravitacional da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado e na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Primeiramente, vamos lembrar uma coisa. Essa fórmula que a gente utilizou até agora é a fórmula direta para calcular o valor da força. No entanto, tem uma outra formulazinha muito parecida que é para calcular a força-peso. Só vamos lembrar uma coisa: peso também é uma força. Sendo assim, a fórmula para calcular o peso ou a força-peso seria igual à fórmula para calcular diretamente a força. A grande diferença aí são os símbolos. A gente utiliza o P como símbolo para peso e F para força, G para o valor da gravidade, só que a gravidade também é uma aceleração. Por isso vamos utilizar a mesma fórmula da força, ok? Let's go! Na Terra sabemos que essa pessoa tem massa de 80 kg e uma aceleração da gravidade na Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força ou qual é o peso dessa pessoa na Terra? Aplicando a fórmula F é igual a 80 vezes 9,8. F, ou força, é igual a 7F, a força ou a força-peso do indivíduo na Terra é igual a 780 newtons. Agora vamos tentar calcular qual é o peso desse indivíduo, desse mesmo indivíduo, na verdade, na Lua. Vamos lá. Na Lua, a massa do indivíduo continua a mesma, é lógico. A massa não muda. A aceleração da gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Qual a força ou qual o peso desse indivíduo na Lua? Aplicando a fórmula, força é igual a 80 vezes 1,6. A força ou peso desse indivíduo na Lua é igual a 128 newtons. Vejam aí os valores, a diferença entre os valores da força ou a força-peso do indivíduo na Terra, igual a 784 newtons, e a força ou força-peso desse indivíduo na Lua, 128 newtons. É isso aí, galera. Thank you very much. Se gostou, dá uma curtida, compartilha, se inscreve no canal, tem conteúdo toda semana, hein? Valeu, fui!